Estamos começando aqui a segunda aula de genética clássica sobre os conceitos fundamentais de genética. E se você está chegando agora, não assistiu a aula 6.1, eu recomendo que você assista essa primeira aula para depois assistir a aula 6.2. Mas mesmo assim, para aqueles que já assistiram, eu vou fazer uma recapitulação, porque eu acho que vale a pena para poder entender de fato melhor um pouquinho desses conceitos fundamentais, porque senão todo o resto da genética não vai entrar direito aí na sua cabecinha. Ok? Na aula anterior, o que nós falamos? Eu trouxe a ideia de cópias, né? Se eu tenho um monte de receitas, certo? Porque essas receitas são importantes para mim, porque eu sou, sei lá, um famoso gastrônomo. Se eu tiver todas elas num único livro e eu perder esse livro, eu acabei com a minha carreira. Então a ideia é que eu possa dividir isso, essas receitas, em vários livros diferentes, de forma que se eu perder um dos livros, eu não perco todas as receitas, eu perco um conjunto de receitas e fico com o restante. Para melhorar isso, ao invés de eu ter então 10 cópias, 10 volumes, cada um desses volumes contém um conjunto de receitas, se eu perder, como eu falei, um desses volumes, eu perco um conjunto de receitas, e a ideia é poder proteger melhor isso. Sabiamente, nós fazemos uma cópia e guardamos isso num lugar seguro, certo? Qual que é a ideia então? Se eu tenho uma receita errada, alguém foi lá, passou a borracha, apagou ou alterou, eu tenho ainda uma original que vai me dar um produto final, como eu brinquei na aula anterior. Vou ter como fazer o meu bolo ainda, certo? Esse foi o conceito que eu tentei deixar assim no ar na aula passada. E por isso mesmo, ficava demonstrado que quando você herda, né, um conjunto de receitas do seu pai e herda também um conjunto de receitas da sua mãe, você vai ter então aliás, esse é um dos fundamentos, né? Essa é a ideia de nós termos a ideia de gametas, né? A gente vai ter um novo tipo de reprodução, né? Reprodução sexuada, onde nós conseguimos misturar os gametas masculino e feminino. Então nós temos aí uma variabilidade. Se um tiver errado, o outro pode estar certo, os dois podem estar certo, um pode estar errado e o outro também. Enfim, a gente tem algumas possibilidades. O que nós vamos ver hoje, então, aqui, tá? A gente vai ver qual é algumas ideias a respeito de alguns conceitos básicos aqui de genética clássica, tá? Bom, lembrando que a genética clássica teve início muito tempo atrás, em 1800 e minha avó virgem, creio eu ainda, com um monge austríaco chamado Gregor Mendel, esse rapaz bonito aí da foto. E como ele era um monge, ele não podia fazer outra coisa, né? Ele resolveu fazer cruzamentos, fazer experimentos no quintal do monastério dele, e ele começou trabalhando com ervilhas, né? Todo o livro de genética traz isso pra gente, a respeito do cruzamento das famosas ervilhas de Gregor Mendel. E aqui eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Primeiro eu vou trazer o experimento dele, propriamente dito, em como que ele fez os cruzamentos com as ervilhas, de uma maneira talvez um pouco mais clara, com mais calma, e depois eu vou trazer da forma como nós entendemos hoje, porque na época de Mendel, para você ter uma ideia, não se sabia do DNA, e muito menos que ele era o responsável pelo transporte, pelo armazenamento da informação genética. Ok? Para você ter uma ideia, a estrutura do DNA foi descrita em 1953, James Watson, Francis Crick, ou seja, nós temos aí quase 200 anos entre um e o outro. Então, ele só olhava, na verdade, as características de uma maneira mais gerais. Tá? Então, eu vou fazer essa comparação entre os dois para tentar fazer essa ligação, ok? Bom, o que Mendel fez logo no começo, certo? Ele estava trabalhando com ervilhas e ele resolveu cruzar plantas que tinham ervilhas verdes com plantas que tinham ervilhas amarelas. Para ele poder fazer esse cruzamento, ele teve que garantir que essas plantas elas eram completamente puras. Ou seja, quando ele falar isso, essa aqui, ó, vou trazer aqui pra gente, essa planta amarela, certo? Ela era pura, ou seja, ela veio do cruzamento de plantas que davam ervilhas amarelas, que vieram também do cruzamento de plantas que davam ervilhas amarelas, então ele garantiu somente amarelo, então ele garantiu uma pureza nesse sentido, certo? E o mesmo ele fez para as ervilhas verdes. Elas eram originárias do cruzamento de plantas verdes, sempre verdes, tá? Então, verde dando verde, amarelo dando sempre amarelo, tá? Então ele garantiu que essas duas linhagens aqui eram completamente puras. E aí ele fez o cruzamento entre essas duas linhagens, certo? E aí ele foi olhar os resultados. O que você esperaria de poder
poderia acontecer quando se cruza uma planta que tem ervilhas verdes e uma planta que tem ervilhas amarelas. Talvez, sei lá, uma planta com ervilhas verdes e bolinhas amarelas, ou amarelas com bolinhas verdes. Talvez uma ervilha aí verde amarelada, ou quem sabe uma ervilha amarela esverdeada. Será que ele ficava esperando isso? Ele, na verdade, não vai esperar muita coisa, né? Tava com a curiosidade dele bem aguçada. Bom, quando saiu o cruzamento disso, ele foi olhar os resultados e, para surpresa dele, todas as ervilhas, tá? Todas as ervilhas que resultaram desse cruzamento de amarelas puras com verdes puras foram 100% amarelas. Não teve uma diferente, tá? 100% amarelas, cruzamentos disso aqui. E ele falou o seguinte, então. Ele resolveu dar nome, já que eu tinha duas cores diferentes e uma passou por cima da outra, uma se manifestou e a outra não. Ele resolveu chamar, então, de a característica, tá? A gente não vai falar em gene ainda, tá? A característica amarela, aquela que se manifestou, ela vai se chamar, então, de dominante. Tá? Então, dominante é aquela característica que se manifesta na F1. Então, o que é esse F1? F aqui, ó, de filiação, primeira filiação, ou os primeiros filhos, tá? Aqui, nós vamos dar o nome de geração P, parental, ok? Geração parental, os pais que cruzados deram a primeira filiação, filiação 1, que eu vou chamar de F1. Então, dominante, ele deu nome para todas aquela característica que predominou em F1. Nesse caso aqui pra gente é a amarela, ok? E aí ele na dúvida falou, nossa, por que a verde não se manifestou, né? E aí ele resolveu dar o nome de recessivo para aquela característica que não, tá? Uma característica recessiva que não se manifesta na F1, ok? Bom, aí foi o seguinte, então ele ficou curioso, ele pegou assim, é uma coisa que dá pra fazer com planta, não dá pra fazer com gente, né? Ele vai fazer um retrocruzamento, ele cruzou essas ervilhas aqui com elas mesmas, certo? Se a gente fosse fazer isso com gente, é a mesma coisa que a gente tentar acasalar um irmão com uma irmã. Isso acontece, tá? Na Alemanha tem um casal de irmãos e tiveram 4, 5 filhos, todos eles com problema, entre os problemas surdez congênita, tá? Aí o governo não podia, o governo alemão não impediu que eles continuassem juntos, mas pediu, meio que forçando, né? Meio que obrigou eles a não terem mais filhos, visto que já tinham tido 5 filhos, todos eles com problemas devido ao cruzamento consanguíneo. Então, Mendel fazia isso com ervilhas, então não tem problema pra gente. Então, esse processo aqui a gente chama de retrocruzamento. Retrocruzamento. Beleza? Tá? Então ele retrocruzou ervilhas da F1. E aí então nós temos um resultado aqui na F2, ó. E olha o que vai acontecer. Vou chamar aqui de F2 e para surpresa de Mendel, o que aconteceu? A característica recessiva voltou a aparecer. Interessante, né? E ela apareceu sempre uma proporção de para cada 4 ervilhas, uma delas era verde. Então, uma proporção aqui de 25%. Então, eu posso imaginar assim, ó, 25% aqui. Isso aqui também corresponde a 25%. Esse corresponde a 25%. E esse corresponde a 25%. Se eu for reparar aqui, ó, 75% das ervilhas eram amarelas, somente 25% das ervilhas eram verdes. Portanto, a proporção é para 3:1, ok? 3 ervilhas amarelas, uma verde, tá? Bom, e agora? O que a gente consegue tirar dessa bagunça toda aqui? Eu costumo dizer que nós precisamos conhecer 6 conceitos básicos, tá? 6 termos para conseguir levar a genética numa boa. 2 desses 6 termos já foram levantados aqui, que é a questão de gene dominante e gene recessivo. Característica dominante, característica recessiva. Então, dominante é aquela característica que se manifesta e recessiva é aquela característica que não se manifesta, ok? Pois bem,
tá? Os outros 4 estão faltando, a gente vai ver no decorrer da aula. Como que a gente pode tentar encaixar isso aqui? Lembra que eu trouxe pra gente aqui a ideia de que quando nós temos reprodução sexuada, nós temos um conjunto de genes, né, conjunto de cromossomos que vem do pai, um conjunto de cromossomos que vem da mãe, e eles se juntam para formar um novo indivíduo, ok? Então, por isso que nós vamos trabalhar com 2 letras, certo? Por definição, a gente vai fazer o seguinte: genes dominantes, características dominantes, a gente vai usar, ó, deixa eu anotar aqui pra gente, dominante, a gente vai usar uma letra maiúscula. Certo? E para característica que é recessiva, nós vamos usar uma letra minúscula. Vamos combinar assim? Ok? Então tá. Então, por definição também, qual letra que a gente pode escolher? A gente pode escolher isso de maneira aleatória? Pra gente, no dia a dia, se eu for pensar numa prova de múltipla escolha, tanto faz a letra que eu vou escolher. Mas existe um consenso entre cientistas, senão isso vai virar uma grande bagunça, tá? Então, o correto é se usar a letra que tem início, a letra inicial daquela característica que é recessiva. No caso aqui, em específico, que nós estamos olhando, dessas ervilhas verde e amarela, a característica recessiva é a cor verde. Então nós vamos usar aqui a letra verde, a letra V, ok? Então aqui pra gente, nós vamos trabalhar com Vzão para características dominantes e Vzinho para características recessivas, certo? Bom, eu vou mudar a cor aqui da nossa caneta para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo aqui. Ó, então, como a gente sabe, essa planta aqui que é pura, ela só pode, e a gente vai usar a letra V, quem é que dominou aqui? O amarelo é o dominante, portanto o verde é o recessivo. Então, ó, eu vou usar a letra Vzinho e Vzinho aqui. Por que Vzinho? 2. Porque um veio do pai e o outro veio da mãe dela. Ela é uma característica pura, certo? E essa amarela, como ela era pura, vou usar o Vzão e o Vzão. Eu poderia colocar uma outra coisa aqui sem ser o Vzão, certo? Mas eu tenho certeza que ela era pura, porque Mendel fez os cruzamentos até garantir que essa daí fosse pura. Deste cruzamento aqui, vamos para pensar. Na hora de produzir os gametas, que tipo de gene que esta planta aqui pode enviar? Ela só tem gene Vzinho. Ou ela vai enviar este gene Vzinho, ou ela vai enviar esse gene Vzinho. Ou seja, eu tenho certeza que o gene Vzinho vai estar em todas essas plantas. Então já vou colocar o Vzinho aqui, ó. Um Vzinho, um Vzinho, um Vzinho e um Vzinho. Por quê? Porque a planta que tinha ervilhas verdes só tinha o gene Vzinho aqui para isso, ok? E a planta que tinha ervilhas amarelas? Ou ela vai enviar um gene Vzão, ou vai enviar outro gene Vzão. Ou seja, ela só pode enviar Vzão. Olha lá. Então ela vai ter um Vzão aqui, um Vzão aqui, um Vzão aqui e um Vzão aqui. Todas as plantas são o que a gente chama de Vzão, Vzinho, tá vendo? E aqui agora, daqueles 6 conceitos fundamentais, e 2 nós já matamos, que era o conceito de dominante e de recessivo, nós vamos pegar eles aqui. Características homozigotas e heterozigotas. Homo significa igual. Então deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui pra gente, ó. Homo significa igual. Hétero significa diferente, tá? Isso é muito comum, se você para pensar, a gente usa muito isso no dia a dia. Quer ver um exemplo que nós usamos esse prefixo? Por exemplo, homossexual. Pessoas que são homossexuais são pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, ou seja, o sexo é igual, homem com homem, mulher com mulher. Pessoas que são heterossexuais, elas sentem atração por pessoas do sexo oposto, do sexo diferente do delas, ok? Então aqui, o que a gente vai ter? Plantas que são homozigóticas ou plantas que são heterozigóticas. Plantas que são homozigóticas, elas produzem os mesmos tipos de gametas, elas possuem exatamente isso, certo? Então, quando as letras tiverem, os genes aqui, tá? Tiverem o mesmo tamanho, por exemplo, Vzinho, Vzinho, certo? Ela é uma planta homozigótica. Essa aqui também é uma planta homozigótica. E se você olhar,
Eu posso ir mais longe. Ela é, ó, homozigota, tá? Recessiva. Aí eu defino bem, ó, recessiva, certo? E essa aqui, ela é uma planta homozigota dominante, porque ela tem vesão, correto? Certo? Pois bem. Então, já temos 4 características que a gente já sabe. O que é dominante, o que é recessivo, o que é homozigoto e o que é heterozigoto. Hétero significa diferente. Então, todas essas plantinhas aqui são plantinhas que nós vamos classificá-las como heterozigotas. Beleza? Ok? Tá? Então, voltando. A planta verde só tinha o gene Vzinho para doar, portanto, o gene Vzinho parou em todos os descendentes. A planta amarela só tinha o gene Vzão para doar, esse Vzão também parou em todos os descendentes. E, portanto, todos os descendentes possuem um gene Vzão e um Vzinho. Olha lá, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. 100% deles, certo? São assim. E como nós vamos classificar, Vzão, Vzinho, ou Azão, Azinho, ou Bzão, Bzinho, Xzão, Xizinho, um maiúsculo, um minúsculo, ou seja, um dominante, um recessivo, nós vamos classificar então como heterozigoto, ok? Fez o cruzamento, então, de plantas heterozigotas, então pode perceber que tem uma pequena diferença aqui agora. Quando ele cruzou essa planta amarela, ela era homozigoto dominante. Quando ele cruzar agora essa outra planta amarela, embora as duas sejam amarelas, elas possuem uma diferença. Vzão, Vzão contra Vzão, Vzinho. Como o gene dominante é aquele que se manifesta, o gene Vzinho aqui não se manifestou, correto? Quem se manifestou foi esse aqui que produz um pigmento amarelo. Esse aqui não está produzindo pigmento nenhum. Nesse caso, a gente tem duas coisas para perceber aqui. A ausência de pigmento torna a planta verde, certo? Vamos pensar aqui nesse caso, né? E a presença de um gene dominante que produz o pigmento, esse pigmento tem cor amarela. Então toda planta que tiver pelo menos um gene Vzão, um gene dominante, vai produzir o pigmento, certo? Lembra lá do meu livro de receitas? Se eu tenho uma cópia dele, um está errado, não produz o pigmento, e a outra está certo, por mais que um esteja errado, eu consigo produzir o pigmento pelo outro, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Fantástico, né? Pois bem, vamos lá, continuando aqui. Como que a gente faz esse cruzamento aqui? Aqui só, a gente pode perceber que era simples, aqui só tinha o Vzinho para doar e aqui só tinha o Vzão. Aqui tem uma questão de possibilidades, de probabilidades. Então nós vamos fazer um cruzamentozinho aqui, ó. Eu vou cruzar aqui no cantinho de duas maneiras diferentes, tá? Ó, eu estou cruzando uma planta Vzão, Vzinho com outra planta Vzão, Vzinho, certo? E aqui a gente pode usar dois métodos. O primeiro é o método da distributiva. Eu vou combinar o primeiro daqui com o primeiro daqui, o primeiro depois com o segundo. Cruzei esse daqui com esses dois, eu tenho todas as possibilidades para quando esse aqui enviar o Vzão. Mas tem a possibilidade desse aqui ter cruzado com esse e desse com esse. Então, ó, o primeiro com o primeiro vai dar Vzão, Vzão, ok? O primeiro com o segundo, Vzão, Vzinho. Esse daqui, o segundo daqui com o primeiro daqui, Vzão, Vzinho. Repara que eu coloquei o gene dominante na frente, tá? For Vzinho, Vzão, tanto faz, mas por definição vamos deixar sempre o gene dominante na frente. E esse aqui com o último, Vzinho, Vzinho. Quando eu fiz isso aqui, eu estou olhando todas as probabilidades de cruzamento. E se nós formos olhar, isso aqui, ó, homozigoto dominante, heterozigoto, heterozigoto. Os três aqui possuem o gene Vzão. E aqui, ó, nenhum gene Vzão. Então, realmente, ó, tem o gene Vzão, o pigmento vai ser amarelo, como a gente viu aqui, correto? Então, ó, amarelo. Com o gene Vzinho, verde. E dá a proporção pra gente 3:1. Essa aqui é uma das formas de se fazer esse cruzamento. Muita gente prefere fazer pelo quadro de Pinet, que funciona assim, ó. Deixa eu apagar esse daqui. Deixa eu montar aqui um quadrinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar... Já brincou de batalha naval? Mais ou menos o que a gente vai fazer, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho.
esta célulazinha aqui, ó, da onde é a combinação desta linha com essa coluna. Então vai dar Vzão com Vzão, ó. Esta célula aqui é a combinação desta linha com esta coluna. Então nesta linha nós temos o Vzão, nesta coluna o Vzinho. Esta célula aqui, ó, Vzão com Vzinho, combinação da primeira coluna com a segunda linha. Certo? E aqui, ó, Vzinho com Vzinho, e a gente chega ao mesmo resultado. 3 com Vzão, portanto são 3 amarelas, para uma só Vzinho, Vzinho, que é o verde. Tá? Então, vamos matar aqui mais uma diferença? Das 6 coisas que a gente precisa para saber muito bem a parte da genética, que é a questão de fenótipo e genótipo. O que é genótipo? Genótipo é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que está nos seus genes, você possuir ou não um determinado gene, certo? E aqui nós estamos representando possuir ou não, funcionar ou não um determinado gene por meio de letras, certo? Então, o genótipo é isso daqui, ó, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Outra coisa é o fenótipo. Então, eu vou anotar aqui pra gente, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, termos-chaves. Genótipo e fenótipo. Certo? Então, genótipo está nos nossos genes, nós não conseguimos ver isso. E nós representamos aqui nos nossos cálculos por meio de letras. E o tal do fenótipo? Fenótipo é exatamente como esse genótipo está se expressando. Então, se você reparar aqui, ó, o genótipo Vzão, Vzão vai dar origem a plantas que possuem ervilhas amarelas. Assim como o genótipo Vzão, Vzinho, que tem duas deles aqui, ó, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, como o gene Vzão vai assumir a posição, vai se expressar ao invés do Vzinho, esse caso e esse caso também vão possuir ervilhas amarelas, certo? Então, o que nós temos aqui, neste caso, o fenótipo se expressando como amarelo. Então, ó, se eu for ver, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Proporção fenotípica, ou seja, aquilo que eu consigo ver, a forma como ele se expressa, 3, ou 75% de amarelos, 25% de verdes. Então, proporção fenotípica, proporção fenotípica. Ó, 3 amarelos e 1 verde. Isso aqui é o que eu consigo ver, é o que eu consigo observar, é a maneira como está se expressando. Essa é a proporção fenotípica. E a proporção genotípica? O que nós vamos ter? Nós vamos ter 25% sendo Vzão, Vzão, 50% sendo Vzão, Vzinho, que são esses dois aqui, ou seja, metade, e 25% Vzinho, Vzinho. Então, repare, não necessariamente a proporção genotípica tem que ser a mesma que a proporção fenotípica, ok? Tá? Podem ser coisas diferentes. Perfeito? Bom, eu vou fazer o seguinte, essa aula está se estendendo um pouquinho demais, eu vou parar essa aula por aqui. Na aula 6.3 eu vou trazer como nós conseguimos interpretar tudo isso que a gente viu até agora aqui sob a luz da genética moderna, sobre o conhecimento dos genes, sobre o conhecimento dos cromossomos. Nós vamos trazer, ao invés de exemplos com as ervilhas, que nós fizemos aqui, com fragmentozinhos de DNA. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que isso te ajude. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Fui!